dizer glória a Deus? Quem é que está certo que o Senhor Jesus está neste lugar? Levante a sua mão direita. Aleluia. Meus irmãos, nós hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Acredito que seja orar sempre sem desfalecer. Essas palavras aparecem em uma das parábolas que o Senhor Jesus contou. Estaremos tratando disso a miúdo, mas para começar vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 18 de Lucas. Antigamente era São Lucas, agora é só Lucas. Lucas capítulo 18, a começar no verso 1, vamos fazer a leitura até o verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desfalecer. Ele disse, ele aqui é Jesus. Jesus disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe que lhe fizesse justiça contra o seu adversário. Por algum tempo, o juiz se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens, esta viúva está-me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Verso 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Sim, continuará fazendo esperar? Eu vos digo, isto é Jesus falando, eu vos digo, Deus lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E os irmãos dizem amém. Mas acaba no ar. Acaba no ar. Quem quiser que se desenrasque. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, a Ti só pertence toda a glória e toda a honra, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos cantando louvores ao Teu nome. E agora, Senhor, como sempre, pedimos uma bênção à Tua direção para a Tua santa e bendita palavra que acabei de ser lida, Senhor. Guia-nos e ajuda-nos a abrir nossos ouvidos e nosso coração para que o Teu santo nome seja honrado e obedecido. No nome santo do Senhor Jesus, nós já Te agradecemos. E a Igreja do Senhor disse... Obrigado pela compartilhação. Hoje vamos falar acerca de uma parábola que o Senhor Jesus contou sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Estou repetindo isso para todos saberem o que é que eu vou falar. Para tanto, nós já fazemos a leitura da Sagrada Escritura em Lucas 18. Jesus disse, certa ocasião, e é bom sempre termos isso em mente, sempre presente conosco, disse o seguinte, o Senhor, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Seja assim, nada de mal poderão fazer contra a igreja. Estou como que olhando para uma grande multidão e meia dúzia de pessoas levantando a mão, dizendo, eu posso te dizer, senhor pregador, se alguém está fazendo mal à igreja ou não.
em tal e tal nação, eu sei o que é que está acontecendo. Senhor pastor, por favor, lê o jornal mais vezes para saber o que é que está acontecendo. Pessoas estão sendo mortas agora, neste momento, por servir a Cristo. Como é que estás afirmando o que está escrito na Bíblia, que nada farão à igreja? Tudo que disse foi a minha imaginação. Eu tenho como que esteja vendo isso, porque nós sabemos que várias pessoas nos estão escutando. Vou-vos dizer, Deus não falha, Jesus não falha, o Espírito Santo não falha, a palavra de Deus nunca falhou e nunca vai falhar. Se está escrito que é assim é que é. Lembro-me de há bem pouco tempo ler em uma revista evangélica, diz que os que são perseguidos nessa tal nação, ou até mesmo nações, eles pedem para nós orarmos por eles, não para parar a perseguição, mas para lhes dar força para vencer a perseguição. E agora, o que é que tens a dizer? A palavra do Senhor está correta. Graças a Deus, porque muita gente, a maior parte das populações não estão sofrendo perseguição. Por isso, a parte da nossa pregação de hoje, devemos orar sem desfalecer também por esses amados irmãos que em diferentes nações estão sofrendo por amor a Cristo. Então, o que eu falei, que o Senhor Jesus já falou há muito tempo e que está escrito, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, isso é verdade. Deus sabe muito bem o que faz e como faz. E agradecia muito se os irmãos dissessem, obrigado. Eis aqui a nossa introdução para o que vamos tratar agora acerca da nossa leitura. Dos vários significados da palavra parábola, o significado mais simples e ainda correto é símbolo e simbólico. É o que significa parábola. Isto é, uma parábola é uma história que representa uma outra história. Por conseguinte, esta história contada por Jesus não aconteceu. É uma parábola. Não, isso não aconteceu. Foi uma parábola que o Senhor disse. O que é uma parábola? O que eu acabei de explicar. Ela não é uma verdadeira história. Mas também não é mentiroso. Ele usou aquilo como um símbolo que representa uma lição muito profunda e importante acerca da oração. É verdade que alguém pode dizer, bom, isso não é uma palavra verdadeira, isso é uma parábola. Yes, serve para dar uma ilustração, para mostrar uma coisa que é muito profunda e importante, que é a oração. Orar sem desfalecer. Qual oração? Alguém pode perguntar. É a oração do crente que ora a Deus. A oração é essa. Quem é o crente? Toda a gente são crentes. Ok, vai começar tudo de novo. Quem é o crente? Quem é o crente? A resposta está aqui. A pessoa que crê em Deus e ora a Deus, esta pessoa é o crente. Se vocês querem gritar e dizer aleluia ou amém, grita. Obrigado. Os anjos ouvirem esse amém no céu. Qual oração? É a oração do crente que ora a Deus. Há crentes em Deus que não oram a Deus. Se todos pudessem medir a profundidade do que acabaram de ouvir, o resultado seria outro. Há crentes em Deus que não oram a Deus.
Então o que é que eles fazem? O melhor coisa é perguntar a eles. Porque toda a gente diz que é crente. Ninguém quer ser descrente. Toda a gente quer ser que é crente. Mas há muito crente que nem pode ouvir o nome Jesus. Quando ouve o nome Jesus, se está sentado, começa a esfregar o banco e a cadeira. Esse é um crente que crê em alguma coisa, mas é um crente que não ora a Deus. A oração ao Senhor não só identifica um crente, mas não só louva a Deus, mas contribui para a felicidade dessa pessoa que ora ao Senhor sem desfalecer. Vamos continuar, senão eu vou pegar a agulha no disco aqui e tornar a dizer o mesmo. Está uma questão de não dizer o mesmo mais uma vez. Querer ser crente, todos creiam, mas são poucos os que realmente creiam. Como isso é importante, todos deviam pensar nisso e ajuizar isso que estão ouvindo. Contudo, isto em mente, nós vamos continuar. Vamos então ao que Jesus falou. Quando Jesus falava ao povo, não falava por capítulos e versículos. Hoje em dia, agora, se eu fosse necessário, eu indicava um livro da Bíblia, o capítulo daquele livro e o versículo. E toda a gente ia abrir isso em 1 minuto aproximadamente. Mas há 1227 anos não era assim. Começou isso aos batarrolos, aos rolos, começou isso mais ou menos em 1200 e tal. Começou a haver capítulos e versículos. A Bíblia era escrita um livro inteiro, como nós dizemos em português, de uma ponta à outra, um artigo só. Fosse de Moisés, fosse do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Era uma leitura contínua. Não havia capítulos, havia o nome de livros. Durante algum tempo havia o nome de livros, não foi logo no princípio. Mas se fosse como fosse, no tempo do Senhor Jesus, vamos chegar ao nosso ponto, no tempo do Senhor Jesus, não havia capítulos na Bíblia. Por isso, essa palavra está escrita da forma que está escrita. Esse capítulo 18 não existia, e o 17 não existia, o 16 não existia, mas eles vêm os três numa contínua relação. Por outras palavras, essa palavra não apareceu aqui de surpresa de um momento para o outro, é a continuação do 17, e o 17 é a continuação do 16, e assim sucessivamente. Era assim no tempo do Senhor Jesus. É importante saber isso, porque é que essa parábola aparece parecendo que é fora do lugar, mas não é fora do lugar. É porque foi dividida assim por alguém. Há alguns capítulos, com toda a honra que lhe é devida, se diga que alguns capítulos ficaram divididos cortando o mesmo assunto ao meio, mas as coisas são como são. Não foi um trabalho fácil, foi muito difícil. Vamos agora tratar da nossa vida e do que estávamos tratando. A razão desta parábola já vem desde o capítulo 17, onde o Senhor Jesus ainda está falando acerca da vinda do Filho do Homem, que é Jesus. E o capítulo 18, verso 1, que nós léramos há momentos agora, é a porta de entrada para o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Primeiro verso do capítulo 18, eu vou ler. Então Jesus contou aos seus discípulos em uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desfalecer. É o que quer dizer por porta aberta. O significado da mulher viúva que aparece na nossa leitura representa uma mulher desamparada. Uma mulher viúva representa uma mulher desamparada, mas não por Deus. As viúvas podem ser desamparadas, mas não por Deus.
Viúvas, até mesmo na Bíblia, há um certo ponto que eu não me quero demorar com ele. Houve uma certa discórdia logo no princípio da igreja, porque algumas das viúvas que eram tratadas ou assistidas pela igreja daquele tempo não estavam sendo tratadas igualmente. As gregas, as grinonas, as que eram de outro país, não eram tão bem tratadas como as judias, as judaicas. Os irmãos conhecem a passagem. A palavra viúvo e viúva é muito importante. Deus vela pelas viúvas e vocês abrem o olho com o que fazem com as viúvas. A Bíblia sustenta o que acabei de falar agora. Muito bem, então vamos continuar. Vamos ao resumo da parábola. O significado da mulher viúva ou representa uma mulher desamparada, mas não por Deus. A parábola diz que, frequentemente, esta mulher vinha a um certo juiz pedir-lhe justiça. Durante algum tempo, o juiz negou-se a atender o pedido dela. Estou mais ou menos repetindo a leitura em outras palavras. Mas, de repente, esse juiz considerou atender à viúva. Ele, juiz, admitiu que não temia Deus e nem tinha consideração pelos homens, mas também já estava farto dela, sempre com a mesma coisa. Então, veja como o Senhor usou essas palavras só para falar de uma coisa tão profunda. Preste atenção ao que eu estou lendo. Então, o Senhor Jesus concluiu a parábola do juiz inúquo com a seguinte declaração. E acaba aqui tudo quanto já foi falado acerca da viúva. Vocês que ouçam, Jesus disse, os irmãos leram juntamente comigo, vocês ouçam o que diz o juiz injusto. Ponto final e não fala mais no assunto. O que é que foi dito? O que é que foi dito pelo juiz? O que é que o juiz falou? Porque aqui o Senhor está usando uma coisa tanto no ar como que mal descrita. Acabou a história do juiz. Acabou a história do juiz. O juiz não tem mais nada a ver com isso. O que é que o juiz está dizendo aqui? Ele não falou, mas o teor da conversa compreende a palavra de Deus. Estava falando quarta-feira acerca desse assunto, de como Paulo está exortando os irmãos a compreender. Leia menos, medite mais. Estou falando para toda a gente que me escuta. Pode ficar sem a certeza que eu nunca falo para as paredes. Já há muitos anos eu aprendi que as paredes não têm ouvido. Estou falando para pessoas que estão me escutando. Há pessoas que estão me escutando, que o Senhor sabe que elas precisam de ouvir o que estão ouvindo. O que é que o juiz está dizendo? Está dizendo que, afinal de contas, vai responder ao pedido da viúva. Então, mostra Jesus, não diz, Jesus não fala, mas mostra Jesus com suas seguintes palavras. Se o injusto juiz acabou fazendo o bem, muito mais fará Deus a quem orar sempre sem desfalecer. Levanta a mão e diz aleluia. Aleluia quer dizer louvai ao Senhor. Vamos dizer glória a Deus para louvar ao Senhor. Glória a Deus. Deus quer, deixa-me ser mal criadinho agora. Deus quer que tu e eu louvemos a Deus. O Senhor faz coisas na nossa vida para despertar. Ouçam-me. Eu sou a pessoa mais idosa que está aqui, apesar de ter só 49. Deus faz coisas na nossa vida para nos despertar a olhar para Ele. Eu não ponho as culpas aos irmãos de não gritar e dizer amém.
Então mostra Jesus com suas seguintes palavras: se o injusto juiz acabou fazendo bem, muito mais Deus quer fazer o bem. Mas eu digo uma coisa, irmãos. Jesus teve coragem para comparar Deus ou um juiz sem prestar para nada em demanda com Deus. É profundo, mas nós vamos continuar. Continua Jesus. Porventura, Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Certamente, Deus vos fará justiça, quer dizer, responderá e depressa, disse Jesus. Deus responderá e depressa. Deus não dá muitos pormenores. Nós temos que arranjar pormenores de outros lugares em que Jesus falou. Uma coisa fica claro: Deus certamente vai responder à oração que é feita com fé no Senhor. Irmão, não deixe nenhuma voz dizer ao teu coração para não orar. Ora a qualquer dia da noite e a qualquer hora do dia. Ora ao Senhor. Não faça o que eu vou falar uma expressão em inglês agora. Não faça um big deal da oração. Use a oração para entrar em contato com o Senhor. Há orações que nós chamamos de oração discurso. E há a oração que é uma exclamação do coração do crente. Ore ao Senhor, irmãos, em qualquer lugar, detrás da roda que está na tua frente, chamada volante, antes de pôs o pé no acelerador, ora ao Senhor. 2 ou 3 palavras, ora ao Senhor quando sentes no teu automóvel. Quando pôs a mão à abertura à mão da porta que destranca a porta, antes de pôs o pé no chão, Senhor, sê comigo. Eu vou ali fazer aquilo, eu vou fazer o outro, guarda-me, Senhor. Ajuda-me a guiar os meus olhos, para que é que eu vou olhar? Aquela pessoa assim, que eu estiver a falar com ela, vamos dizer uma coisa assim, Senhor, ajuda-me a postar como deve de ser. Deixa que alguém reconheça quem o Senhor é em mim. Não precisa nem dizer amém. Vive em contato com o Senhor. Bem, tu dizes isso porque estás agora num púlpito falando e mais não sei o quê. Eu estou agora num púlpito, mas eu não passo a vida aqui no púlpito. Eu sei muito bem o que é que eu estou falando, e estou falando em bom português, é pelo menos razoável. Ora ao Senhor em cada passo da tua vida. Se alguém já fez coisas complicadas, eu já fiz. Eu já tive em situações de não saber se ia dar mais travão no automóvel, se ia dar mais travão ou se ia dar mais acelerador. Isso é uma coisa muito complicada. Se nós pararmos é pior do que andarmos mais depressa, mas se tu estás em oração com o Senhor, Ele vai te guiar o que é que tu vais fazer. E nunca te faças grande, porque soubeste travar ou soubeste dar acelerador. Para ser franco com vocês, eu não sei onde é que fui buscar essa comparação agora, mas vem-me à mente agora. Há momentos na nossa vida que é totalmente difícil, mas o Senhor nos guia se nós estamos em contato com Ele. E sabe uma coisa? Às vezes eu fiz a coisa errada e afinal não fizeste a coisa errada. Deus estava contigo e fez-te fazer o que tu fizeste, que o resultado foi muito melhor do que a tua própria ideia com que começaste. Porque os irmãos pensavam que vinham à igreja para levar um pancadinha nas costas. Eu posso dar 2 abraços, mas a minha angústia, a minha ansiedade é vir à igreja para dizer alguma coisa que te faça bem à dor de cabeça. Compreende? Que seja só isso, que seja uma coisa tão fácil. O meu desejo, a minha oração ao Senhor é que eu venha tomar este lugar para te dizer alguma coisa que seja útil. E eu tenho a certeza absoluta que ninguém fala para todos. Mas a gente tudo está te vendo, mas alguns não estão fazendo caso.
alguns, pode ser o caso, não me refiro agora bem a quem está aqui sentado, porque eu estou falando alto, não remete não ouvir, mas há alguém em algum lugar pode não fazer caso do que eu estou dizendo. Mas a palavra de Deus é tão poderosa que não interessa quem é que a fala. Quando ela é falada, ela é falada. O Senhor está detrás da sua palavra para a cumprir. E o desejo do Senhor não é trompicar a vida a ninguém, mas é abençoar e mostrar o caminho da salvação. Tudo isso termina com isso. Tudo isso que nós estamos falando termina com a salvação, porque o salvo está sempre guiado pelo Senhor, mesmo que ele ponha o pé na pulsa, o Senhor é poderoso para o tirar de lá. Muito bem. Já falei tanto que eu perdi a meada. Quem dos meus ouvintes tem experiência desta demora na resposta da oração? Quantos irmãos estão aqui? Pastor, se isso tivesse a minha vida, eu estou à espera que o Senhor me dê isso há tanto tempo e o Senhor ainda não dê. Irmão, ora sempre ao Senhor, não desfaleças. E se o Senhor não te der o que tu tens pedido há muito tempo, não leves a mal, é porque o Senhor te ama. Pensas que isso é uma necessidade e não é uma necessidade. Quem fala, mas coitado quem passa pelas coisas. O mais interessante é que eu também passo pelas coisas, por isso tenho boca de falar. Há coisas que nós queremos que mesmo o melhor é nunca as termos, e Deus sabe disso. Experimentar dar uma tesoura a uma criança de 6 meses, não, já com 6 meses eu já não quero isso. Experimentar dar uma criancinha a um bebê, se queres uma tesoura a um bebê, e vê o que é que ele faz com ela. Há tesouras que nós pedimos ao Senhor. Há irmãos que estão pedindo tesouras ao Senhor. E o Senhor não dá, porque os irmãos podem tirar os olhos com elas. Assim como um bebê pode fazer o mesmo com isso que estamos falando. Não fiques triste, porque já vens orando por alguma coisa há muito tempo. Até mesmo por uma enfermidade. Mas deixa continuar o assunto, senão eu nunca mais termino. Depois disto, o Senhor nos surpreende com estas palavras que nos parecem tão fora do assunto. Os irmãos ainda se lembram a última linha na Bíblia que nós lemos? Não se levanta a mão. Eu ia pedir para os irmãos levantar a mão. Eu venho-me calar com isso, venho perder o costume de pedir para levantar a mão. Os irmãos ainda se lembram? Depois de falar no juiz, na viúva, no orar sempre e não desfalecer, o Senhor aparece com uma, eu fico surpreendido. Jesus diz, no entanto, com tudo isso, acerca do que temos falado, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. E ponto final, acaba tudo aqui. Parábola, tudo, veio de capítulo, veio de história. O que é que o Senhor quer dizer com isso? Que ligação é que tem essa pergunta? No entanto, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? É uma pergunta. O que é que o Senhor quer dizer com isso? Isso não tem nada a ver com... Está para cima? Parece uma pergunta fora do lugar. Mas é Jesus quem faz a pergunta. E Jesus não faz coisas fora do lugar. Esta parábola possui um paralelo muito claro. Isto é mais um acontecimento muito parecido com esse na Sagrada Escritura. É a parábola do amigo importuno. Eu chamo a parábola dos 3 amigos. Há um amigo que está deitado em casa, há um outro amigo que recebe uma visita de um outro amigo, e o amigo que recebe a visita vai à casa do que está dormindo e pede um bocadinho de pão para dar àquele amigo que veio visitar, que ele não tem pão em casa. E o que já estava deitado diz, amigos, negócios à parte. Já tinha dito dentro com os meus filhos, e disse, parece que não tinha esposa. Já tinha dito dentro com os meus filhos e tudo, nós vamos levantar-me agora à meia-noite para te dar pão. E o outro fiquei calado cerca de 30 segundos e depois outra vez. Bateu à porta. Dá-me um bocadinho de pão daí, o meu amigo que está em casa.
Ele não tinha nada para lhe dar. E Jesus disse, alguém pode dizer, será que Jesus disse isso? Jesus sabia muito bem o que estava dizendo. Jesus nunca fez coisas muito complicadas nem caras. Sempre falou à altura dos que o ouviam. E o Senhor Jesus disse, por fim, o que o Senhor queria era comparar esse homem com o tal juiz. Por fim, de ouvir tanta vez, o outro a pedir o pãozinho, lá se levantou as mãos e nem sequer foi à porta, dele pela janela. Isso é a minha ideia, não faças caso disso. Mas foi tanto feio pedir, ei, dá-me o pãozinho, que ele por fim levantou-se, pegou no pão e deu ao amigo número 3 ou número 2 para dar ao outro amigo. E agora Jesus está comparando isso com as nossas orações com o nosso Deus. Lembre-se como a Bíblia é tão fácil. Tire um bocadinho de tempo para compreender a palavra de Deus na sua casa. Medite mais do que lê. Acaba a história, afinal de contas, que o que Jesus queria dizer é que aquele homem, o segundo amigo, era tão chato que ele bateu até o outro dar. Seja assim com Deus. Deus não se acha farto ou enfadado. Deus quer nos abençoar. Deus te ama. O que acontece na tua vida, se tu és de Deus e se andas nos caminhos de Deus, o que acontece na tua vida, Deus sabe muito bem. Eu quero que leves para casa, ou se estás em casa, guarda isso no teu coração, de que Deus não é nosso criado. Deus não está no trono à espera da nossa oração para fazermos o que nós queremos. Deus não está no trono para pedir a Deus o que quiser e Deus responder. Deus está no trono, no lugar que está, para eu servir, para eu amar e depender do Senhor totalmente. E que Ele faça na minha vida, na vossa vida, com todo o respeito que lhe é devido. Faça na tua vida o que Ele achar que é melhor, para que o nome dEle, o Senhor, seja louvado. E nunca aquele cuja oração foi ouvido. Nunca tenha, de maneira nenhuma, que eu orei ao Senhor e isto acontecesse alguma vez, por causa da completação da frase que tu tinhas que dizer que eu orei, o Senhor fazer isso, diz isso de joelhos. Se não puderes dobrar as pernas, dobra os joelhos do teu coração e nunca gaves a tua oração, porque o poder é de Deus, a graça é de Deus, o amor é de Deus e toda a honra e toda a glória é para o Senhor nosso Deus, agora, logo e para todo sempre. E os irmãos dizem, amém. Querido irmão, o que não gostaste de ouvir, guarda em qualquer lugar de canto de gaveta, mas o que cai no teu coração, pede a Deus que te ajude a ser, daqui para a frente, um pouquinho melhor do que tens sido até agora. Não é que não és uma fortuna, tu és uma bênção, mas o Senhor quer que a nossa vida cresça um pouco, a todo o momento. Mudamos-nos para um certo lugar que tem muita árvore, e eu gosto muito de árvores, e anoto, tem árvores velhas que estão sempre crescendo. Eu já disse isso uma vez deste púlpito. Eu sou muito esquecido, mas é só de algumas coisas. As árvores velhas estão sempre... Todos os anos crescem. Eu sei que o tronco não cresce, a ponta só é que cresce, mas todos os anos crescem. Cada vez estão mais altas. Como não deve deixar de crescer, alguma coisa acontecer na raiz. O crente... agora, a propósito, é verdade, árvores na Bíblia significa pessoas. Certa ocasião, uma árvore levantou-se e convidou para ser a rainha das outras árvores. Está escrito no Velho Testamento. Algum dia eu vou falar disso. Árvores representam pessoas na palavra de Deus. Cresça, amado irmão.
Cresça na oração, cresça em tudo que tu puderes, mas cresça. Não digas, agora eu já estou bom, o que é que eu vou fazer mais agora? Ninguém chega, seja lá quem for. São os irmãos que conhecem o pregador, o servo do Senhor, seja lá quem for, o maior do mundo e arredores. Ele tem que crescer todos os dias, e todos sabem disso. Eles sabem disso. Quando não crescer, já sabes o que é, não sabe? É para baixo que vai. Mas a gente não quer ir para baixo, a gente quer ir para cima, para a glória de Deus, amados irmãos, e para ter alguma vitória que o Senhor nos queira dar neste mundo. Vamos mais uma vez dizer amém. Eu vou convidar um irmão para vir aqui acima, irmão Daniel Cordeiro, por favor, diácono da nossa igreja, ele vai subir aqui e os irmãos já vão se preparando. Os irmãos têm algum assunto assim, pelo qual gostava que fosse incluído nesta oração. O irmão levanta a sua mão, é um ato de fé. Levanta a sua mão, mas diante de Deus, não interessa para nós. Enquanto o nosso irmão está orando para terminar a reunião e orar pelos irmãos e por aquilo que ele traz em seu coração, oramos. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais esta oportunidade que nos tens dado de estarmos aqui na tua casa para te louvar, exaltar e engrandecer o teu nome. Te louvamos, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso, tu és o nosso Pai, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela explicação da tua palavra nesta manhã, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a guardar a tua palavra no nosso coração, Senhor, para crescermos cada vez mais diante de ti, Senhor. Sim, seja. Ajuda-nos, Senhor, a santificar as nossas vidas mais a ti, Senhor. Senhor, abençoa o teu servo que ministra a tua palavra, dando-lhe graça, ousadia, sabedoria, discernimento, Senhor. E quanto a nós, Senhor, cada um que está aqui, Senhor, e aqueles que nos pode ouvir a nossa voz nesse momento, Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor, para compreendermos, Senhor, as grandezas do teu reino em nossas vidas, Senhor. Senhor, muito obrigado por essas mãos que foram levantadas aqui nesta manhã, Senhor. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu conheces o que está em cada coração, Senhor. Tu conheces a necessidade do teu povo, Senhor. Senhor, opera em cada um desses que levantaram as suas mãos, Senhor. Se há enfermidade, Senhor, cura por amor do teu nome, Senhor. Senhor, outro motivo qualquer, Senhor, possas dar, Senhor, a eles, Senhor, aqueles que necessitam, Senhor, o repouso das suas dificuldades e necessidades, Senhor. Senhor, e agora, Senhor, quanto a nós, ajuda-nos no resto deste dia, guarda-nos até aos nossos lares, Senhor. Livra-nos dos perigos e males, Senhor, e ajuda-nos nesta semana que se está iniciando. Em nome de Jesus, te pedimos, te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amados irmãos, que o amor do Senhor nosso Deus, a graça de Cristo Jesus, que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, amados. Vossos familiares e vossos lares sejam abençoados e guardados. E os irmãos dizem amém. Até a próxima, se Deus permitir, irmão.